Boa noite a todos, começando mais um Café com Chefão, o programa certo para aqueles que buscam conhecimento através da experiência daqueles que fazem a diferença. O título do programa de hoje é um título, ele é bem complexo. Hoje nós vamos falar do Evangelho da Riqueza. O Evangelho da Riqueza, ele vem se disseminando na internet, muitas pessoas sem conhecimento acabam às vezes caindo em golpes por coaches, falsos pastores, pessoas que tentam vender cursos a qualquer custo. Então, para a gente abordar o tema de hoje, eu trouxe meu grande amigo, uma pessoa que eu prezo muito, tenho a honra de recebê-lo aqui, meu amigo pastor Valmir Rocha. Boa noite, pastor Valmir Rocha. Boa noite, Márcio. Seja muito bem-vindo, né? Você sabe que eu conversei com você sobre esse assunto, né? Porque a gente vem se preocupando muito com isso. A internet, ao mesmo tempo que a gente sabe que ela é uma ferramenta de grande poder, né? Que ela pode muito ajudar, ela também muito pode atrapalhar. Com certeza. E essa disseminação do Evangelho da Riqueza, muitos coaches vendendo curso, compra meu curso que você vai ficar rico, e já estão misturando, né, o Deus no meio, né, as próprias igrejas. Entendi. Então, estou trazendo você para nos ajudar a falar um pouco da sua experiência. Primeiramente, a sua experiência. Como eu te conheço, muitas pessoas que estão assistindo não conhecem. Conta um pouquinho de você. Quando você recebeu esse chamado para ser pastor, sua história de vida lá atrás. É isso que é o nosso café. Boa noite aí, meu amigo Márcio Sartori. É uma satisfação Toda nossa. estar aí no Café com Chefão com o Márcio Sartori. Na verdade, o chefão não sou eu, é o convidado. Perfeito. Tá? Eu sempre trago um chefão aqui Tá para... certo. Boa noite, Léo, comandante aí de toda essa organização, né, que nos faz aparecer bem, né? Sim. Boa noite, internautas. Você que está aí nos assistindo, é uma satisfação, uma alegria poder contar com a sua presença, com a sua participação. Isso é muito abençoador. Olha, Márcio, eu sou goiano, sou do estado de Goiás, né? E o chamado pastoral foi um presente de Deus na minha vida, né? Eu venho de uma família evangélica, né? Onde os meus avós já eram evangélicos, os meus pais também. Eu também, e agora já sou o vovô da Catarina, que nasceu de 18 de março de 2024. Parabéns. Mas assim, estamos aí, né? Mas lá atrás, assim, você... Lógico, eu também, meus pais, né, meu pai principalmente era evangélico, assim, né? Mas, assim, esse chamado, assim, você frequentava, você estudou, eu sei que você é um engenheiro formado. Perfeito. Mas em que momento você falou, não, eu vou passar a mensagem? A mensagem ou a palavra, né, que é mais comum, né? Olha, Márcia, eu tenho um chamado desde criança. Ainda criança, eu lembro que os pastores da época me pegavam e levavam a Brasília, cara. Brasília, isso na década de 60, que eu já passei dos meus 70 anos. Fala mais perto um pouquinho só. Eu passei dos meus 70 anos. Então, eles me levavam para Brasília, Goiânia, para estar pregando, para estar falando da palavra, então né? É um dom mesmo. Tinha essa facilidade de fazer isso, né? De se comunicar. Sim, foi um presente de Deus na minha vida, né? Legal. E aí também eu acabei crescendo na igreja e também fui um líder de adolescentes, líder de crianças, líder de jovens, de congressos. Mas pastor com quantos anos você realmente... Pastor, eu já era engenheiro. Já estava... Porque em paralelo eu trabalhava em empresa e estudava, né? E depois acabei fazendo um curso de engenharia numa federal em Ouro Preto, eu te falei, né? E eu acabei de Ouro Preto, acabei vindo para São Paulo, né?
E foi aqui em São Paulo que eu fui assim separado para o pastoreio, Tá. para ser pastor, né? Para ser Você pastor. estava com quantos anos? É mais de 30 já? Olha, eu estava com uns 33 anos, mais ou menos, né? Aí veio a responsabilidade. Já estou com 73, tenho 40 anos. anos. Aí veio uma responsabilidade a mais, né? Porque mesmo eu sendo pastor e pastoreando uma igreja, eu era um engenheiro numa empresa chamada Caravelas, que você conheceu. Conheci, viu? Ou depois mudou o nome para Metal Pack Metal Embalagem, Pack, embalagem. SA, né? E nessa empresa eu trabalhei por mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Onde eu entrei como engenheiro trainee e saí como um gerente industrial da empresa, de fábrica, Bacana. sabe? Né? Mas sendo pastor, eu fazia em paralelo o gerenciamento da empresa, da fábrica, e o pastoreio da igreja. E o pastoreio da igreja. Foi difícil conciliar? Como que foi aí? Porque, na verdade, assim, na fábrica, eu acredito assim, né? Nem todos são evangélicos. Né? Você tem toda uma, né, uma mistura mesmo, né? De religiões, de pensamentos, de tudo. E... Sim, sim. Olha, eu acho como uma sabedoria, até para você que está aí me assistindo, é uma sabedoria a gente saber respeitar o contraditório. Pessoas que pensam diferentes, pessoas que seguem outras religiões ou não seguem nenhuma religião, sim, e você saber respeitar isso e conviver com isso é uma sabedoria. Exatamente. E eu, numa empresa com mais de 1.000 funcionários, onde eu gerenciava uma empresa, tinha pessoas de várias religiões, várias situações, e eu convivia com todos eles e os respeitava. E tínhamos uma convivência saudável, porque a gente precisa entender isso. Seja uma opção de gênero, seja uma religião, uma forma de pensar, você precisa respeitar e saber conviver com isso, sabe? E as nossas atitudes, Márcio, as nossas atitudes, olha, você que está nos assistindo, elas precisam falar mais do que as nossas palavras. O discurso é fácil, agora as atitudes precisa referendar isso, sabe? E eu sempre tomava esse cuidado, né? E isso me ajudou bastante, tanto na vida profissional, quanto também na igreja, no crescimento da igreja, sabe? A estar na igreja, viu, Márcio? E mesmo na igreja, né, eu acredito que você também teve momentos difíceis, né? Perfeito. Não é chegar, igual você falou, são atitudes, ter boas atitudes, mas é liderar, né? Hoje a gente fala da liderança, né? Eu sou coach também, mas eu não exerço. Eu sei o quanto não é fácil você, às vezes, pegar uma pessoa, instruir, tentar mostrar, né, mostrar coisas boas, e a pessoa, às vezes, né, elas divergem muito, né? Sim, sim. Olha, liderar é você formar outras pessoas de tal maneira que essas pessoas exerçam aquilo que você faz igual ou melhor do que você faz. Esse é um bom líder. Isso é importante, você entender essas coisas. E você, ao liderar, você vai conviver com pessoas que pensam diferente, pessoas que te contrasteiam, né? E você, daí que eu faço, você tem que ter o equilíbrio. A Bíblia é fantástica, né? Ela fala sobre os dons do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde ele fala, olha, porque o dom do Espírito é amor, paz, alegria,
bondade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio, fidelidade. Olha, então você tem que ter um equilíbrio nas suas atitudes. Na igreja mesmo, a gente tem pessoas que pensam diferente. Você tem que conviver com esse pessoal e conseguir tirar deles o melhor rendimento possível. Entende? Isso é equilíbrio, isso é liderar, sabe? Mas é igual a gente estava falando, né? Hoje a gente, né, trouxe, né, esse evangelho da riqueza, né? É difícil, as pessoas estão, parece que, buscando religiões. Lógico, eu acho que existe o lado bom. A gente fala de, né, você tem que ser próspero, que você seja rico. Lógico, traz alguma coisa, poxa, eu preciso crescer. Mas eu acho que saber dosar, que às vezes a pessoa não está preparada, né? Então a gente fala muito desse evangelho, e o pessoal, não, compra meu curso que você vai ser rico, não sei o quê, vai na minha igreja que eu vou, é aqui que tudo vai acontecer. Essas outras, maçonaria, outras, né, Illuminatis, aí, não, quer entrar aqui, você já vai ganhar uma casa. Então, eu estou vendo uma coisa assim, tão assim, absurda, que eu falo, pô, como é que a igreja, eu acho que tem igrejas e pastores, né? Porque qual que é a tua visão sobre tudo isso que está acontecendo, né? Olha, qual é a minha visão? A visão do pastor Valmir, a visão do engenheiro Valmir. A visão do Valmir. Primeiramente, eu respeito aqueles que pensam diferente, aqueles que agem diferente, sabe? Porque cada um de nós, em especial pastor, vai ter que prestar conta diante de Deus das nossas atitudes, sabe? Das nossas atitudes. Então, eu tomo muito cuidado quanto a isto, sabe? Quanto a essas pessoas que seguem para esse lado. Se eles querem seguir, entende? Eu respeito. Agora, eu, Valmir, já tenho uma forma diferente de pensar e de viver e de agir, entende? Eu sempre trabalhei numa vida secular, como engenheiro, e conciliei o pastoreio de igreja. Tanto é que, além de pastorear uma igreja por 20 anos local, depois eu comecei a pastorear regional com um outro pastor amigo, o pastor João Monteiro Neto, um amigo, e outros pastores, né? Que nós podemos pastorear mais de 30 igrejas. Abrir mais de 30 igrejas em Mogi, várias igrejas, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis. E nós pudemos fazer tudo isso, mas eu nunca deixei de trabalhar, de estar na empresa trabalhando, porque eu tinha chamado para pastorear, mas eu amava muito o que eu fazia como engenheiro, sabe? Sim, muito, sim. muito. Por quê? Porque eu tinha uma família, né? Tenho 2 filhas e eu precisava dar o melhor para essas filhas, né? E eu gostava do que eu fazia, sabe? Aquilo me fascinava, se trabalhar na metalurgia, fazer embalagem, sabe? O contato com as pessoas. E você tinha, né? Igual essa pergunta que eu fiz, ela vai bem de encontro ao que você está falando, né? Você sabia que para você ser próspero, lógico, a gente tem a nossa fé, a gente está seguindo Deus sempre, mas não é achar que se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir, né? As pessoas estão muito assim, né? Não, me segue que você vai se dar bem, né? Mais ou menos isso, né? Entendi. Você entendeu? Quer dizer, você gostava do que você fazia, você entendia que além de você ser um pastor, você fala, não, mas a minha vida financeira, ela é feita de outra forma. Sim. Tenho a minha fé, tenho, né, a minha adoração a Deus, eu sei da palavra, mas eu acho que Deus está ali, eu penso assim, Deus está te dando a oportunidade. Sim, perfeito. Mas você que tem que, né? Perfeito. Agora, quero dizer, não, que estão fazendo, não,
vem dizimar aqui que traz o dinheiro aqui que você vai ter o triplo lá. E Existem muitos pastores que seguem esta linha, vão para essa linha, que não é a minha linha, sabe? Sim. Que não é a minha linha, né? Entende? Eu respeito essa galera que está fazendo assim, esses pastores, amigos que estão fazendo assim, eu respeito, entende? Mas não é a minha linha, não é a minha forma de pensar. Não foi a minha forma de pensar, porque agora eu sou... Isso não está na Bíblia, né? A Bíblia não... eu não sei, queria que você me explicasse o que a Bíblia explica a Bíblia fala, a questão da buscai riqueza. em primeiro lugar o reino de Deus, Exatamente. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também a Bíblia fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário, que nós não podemos ser pesados a ninguém, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Jesus trabalhava todos os dias. Ele trabalhava todos os dias, Sim. né? Entende? Então, nós temos um respaldo bíblico de que o trabalho, ele enobrece a pessoa. Já é um ditado até, né? O trabalho, ele te dá, digamos assim, um respaldo de tranquilidade, de paz também, porque você acaba adquirindo uma estrutura financeira. Sim, que claro. você passa a ter uma paz, proporcionar uma maior tranquilidade e segurança à sua família. Isso é interessante, sabe? Isso é interessante. Sim, isso é interessante. É o que deve ser seguido, né? É o que deve ser seguido. Não tem sabe? outra... Eu vejo por esse lado. Eu acho que a gente não deve explorar a simplicidade, Exatamente. a fé, o momento de necessidade de ninguém, sabe? A pessoa às vezes está no desespero e você acaba explorando isto. Eu não acho legal isso aí. Olha, se alguém faz isso, se pessoas fazem isso, se outros fazem isso, cada um vai ter que prestar contas diante de Deus dos seus atos, das suas atitudes. Né? Não é o meu caso, não é a minha linha de pensamento. Embora eu respeite isso, porque existe uma ética também. Eu não estou aqui para ser uma pessoa fora de ética. Não, existe uma ética também religiosa, como existe uma ética profissional, como existe em todas as demais áreas. Embora às vezes as pessoas muito não respeitam isso, né? Muito não respeitam isso, não encaram isso. Mas eu ainda prefiro respeitar isso, sabe? Entende? Agora, eu acho o trabalho, eu sempre trabalhei, me aposentei com 60 anos de idade, com 36 anos e 2 meses de contribuição por tempo de serviço, né? Aposentei e hoje eu vivo a minha vida em função daquilo que eu semeei. Você semeou. Né? Tudo Sim. que nós semeamos, nós colhemos. Né? Planta o que colhe, né? A gente Não, colhe o que planta. A gente colhe o que planta. Estou invertendo aqui. Não, a gente colhe o que planta. Então, olha, você plantou isso, opa, então você vai colher, né? Então você vai colher. Eu ia perguntar para você assim, falar, você falasse um testemunho de alguém que você conhece, que você mesmo é um testemunho, né? Eu conheço tua trajetória, o tanto que você trabalhou, o que você conseguiu, o que você, graças a Deus, hoje você vive bem, né? Com o que você fez. Mas assim, você lembra de algum caso, você fala, puxa, a pessoa estava na fé, estava na igreja, e as pessoas, esse foco materialista, né? As pessoas acabam criando um foco materialista e, de repente, elas perdem tudo, né? E começam a andar para trás. Você chegou a testemunhar casos assim? Não, porque na igreja, o Brasil para Cristo, não tem isso. Tá. Não, nós não temos essa... Que a pessoa sai falando mal depois, né? Exato. Eu tô aqui... Na Brasil para Cristo, nós não temos isso. Tanto é que muitos dos pastores, eles trabalham e pastoreiam, sabe? Trabalho e pastoreio, né? Hoje, por exemplo,
nós formamos uma equipe de pastores, que passou pela minha mão, do pastor Monteiro. Nós somos uma equipe que hoje eles estão pastoreando essas mais de 30 igrejas nossas. Quem são essas pessoas? Esses dois pastores. Olha, um tem uma empresa que trabalha na área de telefonia, continua com a empresa dele. Sim. E continua pastoreando. Bacana. O outro é um engenheiro que trabalha na prefeitura e continua pastoreando, sabe? Entende? Eles continuam com as duas atividades, né? Entendeu? Por quê? Porque eles viram isso na gente. Então, as pessoas se espelham muito no seu líder. Muito no seu líder, né? Muito no seu líder. Sim. E como, então, nós deixamos esse legado para eles, eles continuam. E estão tocando muito bem. Tanto quanto a nós, e até melhor do que a gente. E nós ficamos felizes por isso, sabe? Mas a gente vê assim que hoje, pela tua idade, pela minha, assim, né, as coisas mudaram muito, né? Se a gente for falar do jovem, o jovem hoje, lógico, se ele está numa igreja, eu acredito que ele seja, né, que ele esteja em busca de uma coisa séria com Jesus, né, com Deus. Mas eu vejo hoje... já não é mais tão fácil como antigamente. Não digo que era fácil, mas a gente não tinha a internet, nós não tínhamos WhatsApp, nós tínhamos livros. Verdade. Era o livro. Era livro. Livros. Hoje eu vejo assim... a tecnologia hoje... a tecnologia, né? Globalização, quer dizer, esse jovem tendo acesso àquilo que os outros fazem... Às vezes eu vejo um momento meio difícil né, ficar meio naquela dúvida, mas o que ele faz é mais legal, eu estou aqui na igreja, embora as igrejas de hoje eu vejo que elas não são totalmente, né, permissivas, né, mas tem sempre uma regrinha ali. Sim, eles têm um... E esse jovem, às vezes, a cabecinha... Eles têm um estatuto, tem uma linha, né? Uma linha a eles seguirem. Tem uma linha a seguirem, né? Isso varia de igreja para igreja, sabe? De igreja para igreja. Tem essas igrejas que vão por essa linha, entende? Que levam muitos jovens, né? Tem umas mais restritas e algumas mais tem tolerantes. Mais tolerantes. Tem uma... igreja que vão na linha igual a nossa, olha, do trabalho, a gente fala para o jovem, você precisa estudar, você precisa se formar, entende? Você pode fazer tudo isso e está na igreja e está exercendo as atividades da igreja, sim, sabe? Está sendo bênção na igreja, porque você amanhã vai ser o nosso líder, né? Entendeu? Tá? Agora, como você pode ser o nosso líder se você não estudar? Entende? Qual que é a tua bagagem para você, sabe, conduzir um povo sem ter um estudo, um conhecimento, sabe? E os livros nos dão isso. Nós recebemos isso nos livros, sabe? E temos que estudar, nós temos que estudar. Então, muitos, eu vejo hoje, até testemunho isso, que hoje eu tenho algumas pessoas que eram jovens, que eu os pastoreei, que hoje tem até empresa, né? E esse dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, falei, pastor Valmir, olha, você ainda continua sendo a minha referência, porque você sabe, olha, eu ficava assim olhando, até então, eu nunca tinha visto um pastor da igreja, um engenheiro e gerente de uma empresa. Primeira vez que eu vi o senhor, aquilo me levou a estudar. Eu também quero, e ele me levou a estudar. Legal. E eu estudei, hoje eu tenho uma empresa. Os meus filhos, toda vez eu falo isso, né? Me espelhou, meus filhos estão estudando, sabe, essas coisas. Eu fiquei feliz com isso, sabe? Porque as pessoas olham como referência o líder. Então, a gente que é líder tem que tomar todo esse cuidado, sabe, Márcio? Sim. Tomar todo esse cuidado de passar e deixar um bom legado para as pessoas, sabe? Um bom legado para as pessoas.
vamos estudar, sabe? Vamos trabalhar, né? É fácil trabalhar e estar na igreja? Não, não é fácil, porque são duas atividades. Sim. Duas atividades. Eu também tive dificuldade de conciliar tudo isso, mas o que eu fiz? E ser pai também, né? Ainda ser pai, marido Olha, e... marido, não vamos pai, esquecer ter filho, igreja, mas a grande jogada, Márcio, é você trabalhar em equipe, formar uma equipe, distribuir a carga, isso nos ombros de todos, delegar, confiar e apenas dar uma checada, dar uma conferida, sabe? Isso é interessante. Quando você faz isso, te dá uma aliviada, sabe? Um trabalho em equipe é muito importante. Sim. Sabe? Tira um pouco da carga do ombro, do peso dos seus ombros, né? Do peso dos seus ombros e distribui isso. Eu acho tudo isso, mas assim, eu acho também um trabalho que é muito bacana das igrejas, porque, lógico, a gente vem de uma linhagem que o pai era evangélico, a gente é evangélico, né? A avó era evangélica. Certo. Mas eu falo assim, eu acho muito bacana quando você resgata. A pessoa não é nada, ele não é evangélico, o pai era alcoólatra, a mãe era outra coisa. Tem um peso muito maior, é verdade. Eu acho que o resgate, né, você deve ter feito, é lógico, eu não sou pastor, mas assim, o que eu posso falar é que eu resgatei pessoas, né, que eu pude dar um conselho, que eu pude indicar um emprego, né, não tem preço essas coisas. Você encontrar uma pessoa e falar, pô, você lembra de mim? Não, cara, você me ajudou lá atrás. Eu não fiz nada, a pessoa precisava de uma pessoa para trabalhar, você chegou no meu escritório, você sabe de alguém que está precisando de emprego, peguei, levei lá. E até tinha esquecido, esse rapaz, um advogado, me falou, você lembra daquele cara que você indicou para mim e tal? Puta, ele fala tão bem de você e tal. Eu falei, engraçado, né, cara? Olha, é uma gratidão eterna. Você fazer a diferença na vida, Você né? fez isso, eu fiz isso várias vezes, tanto na empresa, que eu dava emprego para as pessoas, Sim. dava oportunidade, porque eu Sim. gerenciava uma fábrica, né? Eu fiz isso na empresa, como fiz também na igreja, sabe? Nós tínhamos um trabalho de campo, um trabalho de evangelístico, onde chegava lá a pessoa drogada, embriagada, e você pegava e levava para a igreja, e ele assistia o culto, e depois ele ia de novo. Dava um apoio, né? Dava tipo, um apoio, dava um respaldo, sabe? Hoje a gente dá um respaldo até pessoas viciadas em drogas, sabe? Entende? E consegue resgatar. E nós temos pessoa lá na igreja que ele estava em casa de recuperação e hoje ele é um presbítero da igreja. Hoje ele dirige a nosso departamento de igreja, sabe? Então, isso não tem, isso é algo assim, sabe, recompensador. Você sabe também que ele vai resgatar vários, né? Porque ele, o que é difícil, às vezes a gente vê, as pessoas às vezes falam assim, você não passou pelo que eu passei. Então você não sabe, né? Tipo assim, você não sabe o que eu passo. Eu já escutei muito. Você nunca passou por isso? E essa pessoa sabe porque passou por isso. É verdade. Exatamente. Ele tem essa experiência. Exatamente. Ele tem essa experiência. Ele fala com conhecimento de causa. Exatamente. Porque ele passou por isso. Ele passou. Então, esse a gente sabe que ele vai. Nós resgatamos alguns, ele vai resgatar milhões. Meu Deus. Né? Meu Deus. É um negócio. Ele tem muito mais facilidade do que a gente, sabe? Né? Porque às vezes é oportunidade, né? A gente, às vezes, as pessoas estão aí, o jovem está aí. Às vezes eu falo muito aqui, eu falo, gente, abre a porta, né, para o jovem que quer trabalhar. É uma oportunidade. Ali, de repente, você vai achar um gerente, um diretor. Sim, não é mesmo? Sim, né? sim. As pessoas, não, se não falar uma língua, a gente não pega, se não sei o que, não pega, se não tiver bem vestido, a gente... É uma oportunidade. Se não tiver né? uma chance de um primeiro emprego, nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter, né? Nunca vai ter. Eu vejo hoje o mercado de trabalho, é um negócio que... se ele não tem experiência, ele não serve. Se ele tem muita experiência, ele também não serve. Então, o que serve? Márcio, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu, engenheiro recém-formado, tinha uma experiência de um estágio que eu fiz numa empresa, da Alcântara, no Brasil, lá em Ouro Preto. Eu chegava com aquele currículo assim, sem muita bagagem, né?
E eu falava nas entrevistas, olha, se você não me der uma oportunidade... Você vai ver que eu sou bom. Você vai ver que eu sou bom. Olha, eu posso fazer, eu posso aprender, sabe? Então, foi o caso típico aí da empresa que eu fiquei mais de 20 anos, sabe? Na entrevista, eu sabia muito teórico, sabe? O processo de metalurgia, sabe? Sim. Nossa, eu fiz um trabalho fantástico que eles amaram. Eu falei, olha, agora a prática, vocês têm que me dar oportunidade. E eles realmente falaram assim, olha, pastor Goiano, eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu falei, os senhores não vão se arrepender. Mas você sabe que eu trabalhei no RH de uma grande empresa, né? Depois que eu saí do Paixão, voltei, né? Entendi. E eu chegava, às vezes, né? Primeiro eu recrutava e escutava toda aquela história. Perfeito. Dificuldade, pai, criança nova, desempregado, a mãe, a esposa desempregada. Entendi. Que eu pegava aquele currículo assim, porque às vezes, Valmir, tá no olhar da pessoa. Perfeito. Sabe? Tá no olhar. Uhum. Eu tinha até candidatos lá com outras... Mas eu falava, esse rapaz, eu sei... Ele precisa, né? Só que eu não era o gerente da vaga. Eu era o recrutador. Entendi. Então eu recrutava e analisava quem poderia ir conversar com aquele. Rapaz, e às vezes eu falava, puxa vida. E não é que a gente... Lógico, tinha às vezes outros candidatos, mas a gente sabia que tinha uma vida melhor. Conversando, tal. E eu tentava muito com os diretores, sabe? Eu sentava, falava, puxa, mas o que você enxerga? Eu falava, cara, esse cara aqui, ele tá com vontade. As empresas precisam de gente que está com vontade. Não que os outros não estejam com vontade, mas aqui ele estava com sangue nos olhos, sabe? Que o cara necessidade, me pega, vontade, me deu oportunidade que eu vou abraçar. Eu vou. E eu fazia esse trabalho, além de eu fazer o meu trabalho, eu fazia aquele convencimento, sabe? Não, mas pensa, com os diretores. Pensa nisso. É que, pô, Márcio, mas, cara, ele não conhece o sistema. Eu falei, cara, conversa com ele, traz ele aqui, conversa. Então, quer dizer, sabe... Deu oportunidade, né? Ajudei muita pessoa, assim, que, lógico, não lembro os nomes, não lembro isso, aquilo, mas eu pensava, bom, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa boa, sabe? Falar, pô, não sei lá na frente o que vai acontecer comigo, não importa. Mas eu falo, cara, sei lá, às vezes imaginar, pô, esse cara aí, tomara que ele tenha, sabe, sucesso naquilo, nunca mais eu vou ver, sabe? Sei que eu nunca mais vou ver, né? E talvez ele até tenha lembrado, pô, aquele cara me ajudou, me deu uma ajuda muito grande, muito. Eu fazia muito isso. Eu fazia muito de falar, não, pega esse e tal. Porque a gente já, como é que se diz, é só quem tem sentimento, quem tem amor. Eu tenho uma vida difícil, que você sabe, tenho 2 irmãos especiais, minha mãe, que eu cuido, né? Então, quer dizer, a gente aprendeu muito essa questão de, sabe, de você ajudar o próximo mesmo, porque ajudaram a gente. Isso sensibiliza. Sabe? Ajudaram muito a gente, sabe? Verdade. Minha mãe foi até em programas de TV com a minha irmã. Olha. Pediu uma casa para colocar, porque não tinha recurso financeiro, não tinha nada, Entendi. né? E eu sempre acompanhei aquilo, as pessoas, quem pôde ajudar, ajudou, tal. E eu falei, puxa, eu não sei como que eu poderia retribuir, porque também a gente não é rico, né? Mas eu acho que o mínimo que você possa fazer é isso que está no teu alcance. No trabalho mesmo, você me conhece, às vezes, né, tantos inquilinos que vinha, não tem como pagar, não sei o quê, tá, vou ligar, vamos tirar essa multinha aí, deixa ele ir, melhor para você. Melhor, verdade. Então a gente faz, né, cara? Eu acho que não. E isso eu falo às vezes para as pessoas, né? A gente está falando, né? Você é um pastor conceituado, tudo, mas eu falo muito para as pessoas, né? Você, às vezes, não precisa estar na igreja para você estar no caminho de Deus ou estar com Deus, né? Porque as pessoas, não, você não vai na igreja, você não vem na minha igreja, se você não vai na minha igreja, tem uma... Olha... Como você enxerga isso? O Supremo Pastor Jesus Cristo está enxergando. Isso é importante. Muitas pessoas às vezes estão na igreja, mas não são tão bem vistos quanto outros que às vezes não estão perante os olhos do Senhor. Sim. Porque às vezes tem um texto na Bíblia que fala que Deus
ele olha o interior. E a gente só vê o exterior. A gente só vê ali, tal, entende? Presença ali, bacana, tal, né? Agora Deus não. Deus, ele vê as nossas atitudes nos detalhes, o que fazemos, o que de fato nossas atitudes, isso é muito importante, sabe? Então, eu vejo assim, sabe? Claro, igreja, congregar é bíblico, sabe? Sim. Porque o congregar ajuda. A ver se está com uma necessidade, você compartilha, a pessoa te ajuda. Às vezes, você compartilhando um testemunho, aquilo vai ajudar alguém que está ali, que precisava ouvir aquilo. Ou você compartilhar uma situação, nossa, Deus, olha, está servindo para mim, eu estou vivendo isso, sabe? Está sendo bênção na minha vida. Então, isso é interessante, o congregar. E o apóstolo Paulo fala e nos orienta que nós devemos congregarmos quando podemos, sabe? Mas não é só isso, não. Às vezes você não faz isso, mas hoje, com a tecnologia, nós temos tantos meios de comunicação. Você recebe, você liga a TV, você vê N programas, sabe? De várias igrejas, programas top, muito bons, sabe? Então, por aí, sabe? É por aí. É que assim, a gente... eu li um livro recentemente, esse livro é muito famoso, O Sucesso, né? E é uma teoria que eles falam assim, Valmer, o que é Deus, né? O que é Deus para você? E na teoria eu achei interessante, né? Porque eles falam assim, não é nada ligado a nenhuma religião. Entendi. Mas para eles, né, ele explica no livro que Deus é uma energia. Deus não é que ele está... Vem na minha igreja que Deus está aqui. Não, se você não vier na minha igreja, é porque Deus só vem aqui. Essa energia, o livro explica, ele está em todo lugar. Aí você... Eu vou te exemplificar com o texto da Bíblia. Salmo 139. Esse Salmo 139 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe tu entendes os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma coisa ruim e tira, mas guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo fala sobre 3 situações, 3 qualidades que só Deus tem. Ele é onipresente. Ele está aqui, Márcio, com a gente. Que é o que o livro explica, né? Ele está aqui, ele é onipresente. Ele está aqui, está. Mas também está lá com minha filha nos Estados Unidos. Exatamente. Ele está no Japão. Tem todo lugar, cara. Sabe? Ele é onipresente. Ele é onisciente. Só ele tem essa capacidade de saber a nossa mente. Isso ele não deu a mais ninguém. Nenhum ser humano, ninguém sabe a nossa mente a não ser Deus. Graças a Deus por isso. Então ele sabe o que o Márcio está pensando, o que o Léo está pensando, o que eu penso, o que cada pessoa está pensando. É a onisciência de Deus. E ele também, a terceira propriedade que ele tem, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder está na mão dele. Você sabe que eu tive não sei se eu comentei com você, e eu não vou mentir para você, eu era uma pessoa meio sem fé. Não vou mentir. Lógico. Eu posso ser uma pessoa muito boa, eu quero ajudar, sabe? Nunca tive foco de materialista, nada, sempre segui os padrões da família. Mas, o ano passado, fui fazer uns exames, uma dificuldade, né, de urinar, tal, acho que era da idade e tal. Aí falei, vou fazer o exame da próstata para ver. Quando eu chego no médico, ele fala assim para mim: você é louco, você precisa operar urgente. Sua próstata está desse tamanho. Misericórdia. E minha mãe passando por aquele momento difícil. Toda a situação que estava passando, né? Meu pai tinha acabado de falecer. O Anderson, seu primo, está daquele jeito. Daquele jeito. A minha mãe com as próteses de joelho, que foi uma cirurgia que não foi, para mim, não foi bem sucedida. E eu falei para o médico, bom, eu não posso parar agora. Aí falou, não, mas vamos programar para fevereiro.
Desse ano. Passando o ano, né? Porque era fim de ano. Aham. Aí eu falei, não, tudo bem. Ele falou, ó, você vai tomar isso e tal. Então eu já sabia aquilo lá. Mas assim, você sabe que eu falei, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, né? E, assim, do nada. Eu falei, um amigo, eu vi na internet, aquela coisa toda. Eu falei, eu vou todo dia de manhã, vou pedir pro Senhor, né? Mas eu vou tomar um limãozinho aí, ó, água quente, água morna com limão. Que eu vi um negócio na internet, mas aquilo que eu vi na internet era para células cancerígenas. Não era muito o meu caso. Não fiz o exame, não deu. Mas precisava operar, porque está aumentada e tal. E fui naquela batida, né, de manhã tal. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Tome água com limão. Eu estava cheirando limão. Não, eu já não estava aguentando mais que eu estava cheirando limão. E aí, quando foi para fazer a cirurgia, né, ele já tinha marcado os exames novamente, falou, você me volta com os exames para a gente marcar a cirurgia. Fui, fiz o ultrassom e voltei no médico. Quando eu entreguei o exame para ele, ele olhou e falou assim, você tomou algum medicamento? Algum medicamento por fora? Eu peguei até falei para ele, eu tomei uma aguinha com limão, né? Oh, Deus. Uma aguinha com limão de manhã, todo dia morninha, né? Ele falou assim para mim, olha, 40 anos de profissão, você é o segundo caso. Sua próstata diminuiu assim. Aí ele até falou, não sei se é do lugar que fez. Até ele falou, o lugar que você fez o exame é um lugar conceituado. Inclusive, a pessoa que opera lá, o tal da máquina, Sim. é professor da faculdade e foi meu professor. Olha. Então... Ele olhou para mim assim e falou assim, olha, tenha isso como um milagre. Se você acredita em Deus. Olha. Então, quer dizer, eu falei, puxa vida. E eu falei, cara, é isso aí. É Deus. Sabe, quando volta aquela coisa, Porra, sabe que eu tava falando. Que assim, legal, Márcio, que legal. E foi assim, um negócio assim, que eu falo para as pessoas, às vezes meus amigos mesmo, pessoas que a gente conhece, estão ali naquele momento difícil, eu falo, vai dar certo. Sabe o que eu diria, Márcio? Às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas para que nós abramos os olhos e aproximemos dele. Exatamente. Voltemos para ele, sabe? Eu acho que... Por quê? Porque ele só quer seu bem. Ele só quer o meu bem. O bem de todos nós. Entende? Então, foi a forma que ele viu, talvez permitindo isso, que desse essa hiperplasia na sua próstata, esse aumento de tamanho dela. Entende? Essa próstata sua. Olha, rapaz, o que é uma água com limão, cara? É uma água com limão, só isso, mas nada digestiva. Ou seja, mas você tomava aqui com tanta fé, ainda pedia a Deus, sabe? Falava com ele, que ele falou assim, olha, eu vou mostrar para esse meu filho que eu uso o que eu quiser. Mas você sabe, Valmir, que às vezes a gente, é uma coisa que as pessoas, eu mesmo, né? Acho que diante de tanto... Assim, as coisas que aconteceram na vida da minha mãe, da minha família, meus irmãos, né? Você sabe que eu tenho uma irmã também que vegeta ainda, está com 60 e poucos anos. E a gente ficava assim, poxa, por que isso com a gente? Então, quer dizer, eu acho que essa fé estava embutida lá dentro, de certa forma, mas assim, eu não digo que era uma raiva, mas assim, eu não falava igual hoje eu falo para meus filhos, vai, Deus te abençoe. Perfeito. Que Deus, você sabe... Te guarde, te proteja. Não, nunca, não era assim, sabe, assim, né? Então, é o que você falou, as coisas acontecem para ele falar, olha, isso que aconteceu, né, na tua família, né, ou nas outras famílias, você fala, poxa, por que acontece isso? Só ele sabe, porque alguma coisa lá na frente tem que acontecer, alguma coisa melhor vai acontecer. Hoje eu penso isso, falo, olha, você acompanhou meu primo Anderson, que sofrimento. Sim, meu pai do céu, olha, né? Pois 10 anos sem sair de casa. Amigo de trabalho, nós trabalhamos 10 juntos. anos preso em casa, que vida Já que... pensou que uma vida dessa, não botava o pé na rua, tinha na rua mesmo 7 anos. Imagino. Então a gente fala, puxa, aí que você começa a entender, né? Hoje minha filha liga, filha, Deus te abençoe, filha, olha, tô aqui. Você, essa
A atitude dos pais para com os filhos tem um poder muito grande, Márcio. Nós temos nós exercemos um poder sacerdotal sobre a nossa casa. A bênção sacerdotal é que nos fala em Deuteronômio, sabe? A bênção sacerdotal. Os pais, ele tem esse poder abençoador dos filhos. E como Deus, ele valoriza isso. Então, nós falamos isso, tranquilo, de boa. Quando falamos isso com nossos filhos, pode ter certeza, nós estamos indo à palavra de Deus, honrando a palavra de Deus, fazendo menção dela, então a bênção vem. A bênção vem. A bênção vem. Entende? Eu vejo desse jeito, por esse lado, sabe? E Deus te abençoou. Você tem agora um testemunho que você vai... Está falando hoje aqui, nosso bate-papo gostoso aqui. Nesse café com o chefão. Está falando hoje aqui. E quantas pessoas que vão ouvir esse testemunho e vai servir para a vida deles. Até para resgatar as pessoas, exato, né? Um resgate exato. Nossa, o cara falou que não achava que não tinha fé. Eu né? também estou nesse esquema, sabe? Agora, sabe, isso vai despertar. Não, e as coisas que sirva mesmo testemunho assim. Minha vida melhorou muito. Meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, né? Tudo melhorou, cara, assim, de uma forma que eu falo, poxa, acho que foi só água com limão. Não, água com limão com Deus, né? Olha, e pode ter certeza que Deus está contente com isso, porque Ele conseguiu resgatar uma pessoa, um filho dele, e esse filho está sendo bênção, testemunhador do que Deus fez com ele, sabe? Sim. E está sendo bênção a muitas pessoas que você nem vai saber através desse programa. Sim. Através desse programa, isso vai, crescendo, alcançando pessoas, e vai ser, olha, vai ser tranquilo. Eu mesmo vou falar para outras pessoas, sabe? Eu quando vou acabar também falando isso para outras pessoas, sabe? Não, sobre isso. A ideia, né, do programa é trazer pessoas assim, como você, como os que estão vindo, mas sempre com a mensagem positiva. Sim. Sabe? A ideia é que as pessoas... até a gente começou o programa, até esses dias eu falei, puxa, eu trouxe tanto corretor bom para falar, falar da nossa profissão, mas aí eu comecei a ver, eu falei, puxa, por que as pessoas dentro da mesma profissão, elas não apoiam a pessoa, não assistem, não comentam. Eles preferem, às vezes, assuntos que, sabe, eu falo, nossa, o que dá audiência é trazer uma pessoa que vem falar, contar piada, né? Infelizmente, né? Mas eu falo, mas a gente vai continuar fazendo. Eu falo com o Léo aqui, Léo, a gente vai mesclando. Traz uma pessoa com uma mensagem, depois eu trago um corretor de voto. Hoje falei com o meu filho, o Pedro está trabalhando na assistência social, está adorando trabalhar lá, da prefeitura. E eu falei, Pedro, eu quero que você me arrume um índio. Eu quero conversar com um índio. Eu falei, pai, você está ficando louco, pai? Não, eu falei, não, cara, eu estou falando a verdade. Eu quero trazer um índio para poder a gente entender, né? Entender, poder ajudar, né? A gente está num momento de campanha política aí. E até depois você manda uma mensagem. Porque, assim, eu estou vendo muitas pessoas entrando nesse barco, sem ter nenhuma coisa, nada para oferecer. Não, esses dias uma pessoa me ligou, vota no... Pô, você é meu amigão, vota no meu cunhado. Eu falei, poxa, mas quem é seu cunhado? O que ele pode fazer? Ele assiste meu programa, ele me segue, eu sigo ele. Não, ele vai apoiar os PCD. Pô, cara, mas tá todo mundo apoiando o PCD, né? Porque, né, vão apoiar aqueles que, né, que estão... Então, eu falo, gente, política é coisa séria. Né? Olha, política é coisa séria. O político trabalha, sabe? Sim. Trabalha.
no geral, trabalha muito. Eu tenho um pouquinho de conhecimento da política, né? Porque eu acho que a democracia é o melhor sistema de governo que existe. E o nosso país é um país democrático, né? Entende? Então, tem problema? Tem problema. Tem problema. Mas entrar na política, olha, sentar só pensando em se fazer, não é legal, sabe? Não é legal. Não, e as pessoas, eu falo muito, eu hoje, eu já votei nesse oba-oba aí, do vizinho que entrou, vou votar no meu vizinho. Não, hoje não, hoje eu vou, parece que... Nosso voto é importante, tem um valor muito grande. É exatamente isso, eu falo, pô... Tem um peso muito grande. A gente, quando é mais novo, a gente, não, vai lá. Vamos lá, e o colega pediu, vamos lá. Não, eu falei com essa pessoa que me ligou, eu falei, olha, você desculpa, mas... E virou, sabe, se percebi que ele, né, deixa pra lá, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, eu vou falar pra você, o voto é tão importante, cara, porque através desse voto, quem entrar, e se a pessoa for uma pessoa, né, uma pessoa íntegra, séria, honesta, ela vai ajudar a sua família, cara. A família, vai ajudar os munícipes. Vai ajudar todo mundo. Todo mundo. Sabe? Não é assim, lógico, todos têm que ter uma oportunidade, mas mostre seu trabalho. Pô, você quer que eu vote em você? Mostre seu trabalho. Quem você é e quem você pode ser. Né? Não é, não sei quem cabe. Cara, eu falo, olha. Então é isso, a gente tem que saber sim votar, a gente tem que votar com consciência. Tem que votar consciente. Sabe? Se a gente quer o melhor para nossa cidade, para os nossos filhos. Lógico. Sabe? A gente tem que saber votar. Nós amamos Mogi das Cruzes, queremos o melhor da cidade, sabe? Então temos que pôr pessoas que tenham uma condição de ajudar nesse sentido, né? Sabe? Sim. Uma condição de ajudar nesse sentido, fazer o melhor para a cidade, né? E para isso você tem que analisar o perfil de cada um, né? Eu escuto todo mundo, muitos falam com isso, muitas pessoas, você também, né? Todos nós. Olha, eu escuto todo mundo, vou analisar o perfil de todo mundo, sabe? As propostas de todos, né? E, claro, e vou votar consciente, sabe? Vou votar consciente. Como um voto secreto. Eu já ia perguntar aqui para você. Indica aí, quem é o seu? Eu trouxe um vereador aqui, o Eduardo. O Eduardo é de Bras Cubas, mas também, um amigão meu aqui também. Mas, Eduardo, não estou querendo dizer nada, hein? Tá certo. Não estou querendo dizer nada. Ô, Valmir, vou fazer uma pergunta para você, assim. De tudo isso, assim, né? Você tem uma história bacana, assim. Você lembra de um momento, você fala, esse momento vai ser sempre inesquecível nessa minha trajetória. Tem um único momento, você fala, puxa, de tudo que você passou, aí você guardou aquele e fala, poxa, isso aqui é o que não vou esquecer nunca mais, assim, dessa sua trajetória. Pode ser um momento, a gente fala, ter filhos é um momento importante, né? Mas teria alguma coisa, fala, puxa, olha, teve uma época assim que... Olha, todos que casam pensam em ter filhos. E a gente sempre pensa em ter um filho com saúde. É a maior riqueza, a saúde. E a minha primeira filha, ela veio com uma doença degenerativa chamada Charcot-Marie-Tooth. É uma doença neuromuscular, onde ela não tem a sensibilidade periférica, nem nos braços, nem nas pernas, e ela ia se atrofiando e não tinha uma vida muito longa. Imagina eu como um pastor, um engenheiro numa empresa, um cara trabalhador, que sempre procurou andar mais ou menos certo. Claro que a gente não é perfeito, né? E aquilo me angustiou muito, sabe? Mas eu já pastoreava a igreja e gerenciava a fábrica, e eu não tive vergonha de pedir ajuda às pessoas, às igrejas,
para que orasse pela minha filha, para que Deus estivesse realizando um milagre na vida dela, né? E foram noites de sonos, noites de choros, tanto eu quanto a esposa, Sim. na época. E eu pedi ajuda às igrejas de Mogi, igrejas de Goiás, família de Goiás, todo mundo, né? Que eu encontrava, falei, olha, eu estou precisando de ajuda. E essa corrente de oração fez com que minha filha hoje esteja com 40 anos de idade, vai fazer 40 anos de idade, advogada, trabalhando no fórum, está aí tocando a sua vida, casada. Eu deixei você falar, eu sei da luta toda aí. Pois é, casada, sabe? Estamos seguindo viagem. Isso foi um milagre que Deus fez, sabe? Tá vendo? Minha família, que eu jamais esqueço, sabe? Jamais esqueço. E aí, eu falei, vamos ter a segunda filha, mas será que vai ser igual a primeira? Jesus do céu, tal. Mas não, Deus deu uma segunda filha, que é um amor, que é uma companheira, fui companheira dela, é companheira, e ajudava, que hoje é mãe, a Tati, que mora nos Estados Unidos, trabalha tal, e tem já uma filha. Manda um beijo pra ela aí. Ela vai Tatiane, assistir. minha filha, olha, um beijo para você, para Catarina, minha netinha aí, essa lindinha do vô. O babão. Ô, Rafa, que Deus abençoe você, viu? Thalita, que Deus te abençoe, minha filha. Romeu, marido da Thalita, que Deus também te abençoe, viu, grandemente, viu? Olha, um beijo para vocês, eu os amo, tá bom? Então é isso, sabe? Eu acho que foi um momento difícil que passei, mas não desisti e não perdi a esperança. Tem um texto na Bíblia, Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus de esperança te encha de paz e de alegria pela nossa confiança nele. E que nós nos alegremos da esperança pelo poder do Espírito Santo. Bacana. Não podemos perder a esperança. Não, imagina. Nem a fé, nem a confiança em Deus. Imagina. Ele é tremendo. A gente... Deus sempre com a gente, né? A gente tem que estar sempre buscando e... eu falo para meus filhos as mesmas coisas. Tudo isso eu falo. Todo dia eu falo, olha, vai, meu filho quer ser músico, é difícil. Enquanto seu pai estiver do lado de Deus junto, olha, você vai conseguir. Enfrenta. Vai, e vence. E vence. Enfrenta e vence. Enfrenta e vence. É uma pena assim, que tem muitas pessoas que, igual a gente fala, né, que tem tudo para dar certo, mas ao mesmo tempo não quer ter, não tem essa visão, né? São pessoas, eu falo, poxa, como eu conheço pessoas que são tão inteligentes, mas parece que eu falo, pô, mas usa a inteligência pro lado errado. Eu falo, meu, por que tem que ter inteligência e tem que ter foco, perseverança, determinação. Olha, eu quero chegar lá, eu quero conquistar. Mas eu quero fazer certo. Exato, então, mas eu quero fazer certo, sabe? Você tem um caminho a seguir, tá? Então, mas não desistir, mas tá ali, sabe? E ter essa garra, esse foco, isso é importante. Eu tô com um amigo aí, corretor também, um rapaz muito inteligente, mas ele começou a crescer profissionalmente, largou tudo na igreja, começou a crescer, viajar e deixou um rastro de coisa errada para trás. Ele quer voltar ao mercado, né? E, lógico, não vou falar nome, nada disso. Lógico, não é ético. Não é ético. E está numa situação muito difícil. E eu ajudei ele com algumas coisas aí, tal, aluguel, despejo, da forma que eu pude. Falei, ó, né? Mas eu não consigo entender, que às vezes eu falo, olha, a tua situação hoje não é para você mais... você quer ser corretor, voltar a ser corretor, você teve sucesso. Mas, ao mesmo tempo, você teve fracasso, né? Você prejudicou gente, ele sabe disso. Então eu falo, olha, o seu momento é você dar um tempo, tentar, você precisa ter uma outra rentabilidade que a corretagem não vai te dar agora. Então eu falo assim, você precisa esfriar a tua cabeça, procura Deus mesmo, mas parece que você fala, não,
tá fazendo, eu falei, você vai continuar fazendo as coisas erradas. Eu falei, a gente não torce contra, né? A gente não, eu falo, amigo, eu não torço contra você, mas isso não vai resolver. Você vai fazer de novo alguma coisa, enquanto você não aceitar, né, a sua condição, vai fazer errado. Talvez você tenha que mudar mesmo de profissão, sabe? Exatamente isso. Tem que mudar, porque se deixou um rastro nessa área... Como é que você quer voltar? É complicado você... Ô, Márcio, uma das coisas... Quando você perde a confiança, cara, olha... Conquistar confiança não é fácil. Não, e não é só confiança. Em todas as áreas, assim, em todas as áreas. Eu acho que no campo profissional só fica quem realmente consegue ser autoridade. Você tem que ser autoridade naquilo que você faz. É muito difícil. Hoje eu falo, puxa vida, você tem muita gente nova entrando e com muito conhecimento, muito. Mas se você conseguiu ser autoridade, você vai ser sempre respeitado naquilo. E para ser autoridade, é o que você acabou de falar, é você procurar fazer as coisas que as pessoas acreditem em você. Acredite em você, que a tua palavra tem um peso até maior do que a assinatura. Exatamente. Sabe? Exatamente. A assinatura é apenas um detalhe. Exatamente. A palavra precisa ter um peso. Sim. É lógico que na vida, eu acho que em tudo que a gente faz, a gente não agrada a todo mundo. Não, mas nem Jesus. Jesus. Às vezes você, como profissional, como, né, você é proprietário de vários imóveis, às vezes você não agradou. Eu como dono de imobiliária, às vezes não agradei também. Lógico. Entendeu? Eu falo, não quero mais papo com ele. Mas assim, eu falo, gente, agradar que sempre... Eu sempre falo para as pessoas. Às vezes uma pessoa fala assim, que fulano falou. Antes, eu acreditava no que ele via e falou. Hoje eu falo, não, eu vou esperar ver se o que o outro vai falar. Não é? É verdade, é verdade. Não dá mais para você falar, o cara falou aí. Falei, mas eu vou esperar o outro também. Deixa eu esperar o outro para poder... Que geralmente você acaba, falei, não é bem assim, não. Verdade, Márcio, verdade, cara, muito verdade, é isso mesmo. Hoje, se você fosse dar um conselho aí para uma pessoa que quer seguir seus passos mesmo, fala, o melhor conselho que você... primeiro eu vou perguntar se você lembra o melhor conselho que você já recebeu. E depois você me fala qual conselho você daria. Você lembra? Olha, eu acho que ser humilde. Eu acho que humildade, né? A humildade, ela abre portas. A humildade abre portas. Claro, você tem que fazer o dever de casa, adquirir o conhecimento, fazer a sua parte, respeitar, como eu disse, o contraditório, as pessoas que pensam diferente, entende? Eu vejo por esse lado. Se você, eu tive isso quando era jovem. E eu passaria isso para você que está assistindo. Seja humilde. Seja humilde. Também vou bem por aí. Seja humilde. Ela abre portas, a humildade. Abre portas. A gente pode até ter o conhecimento muito grande, mas quando você coloca isso de uma forma humilde, meu Deus do céu, olha que coisa linda. O teu conhecimento, o teu foco, determinação, e com humildade, as portas se abrem, você consegue acessar tudo e ser um vencedor. E ser um vencedor. Tem sido esta a minha maneira de ser, entende? Eu lembro muitíssimo bem que eu já gerenciava a empresa e tinha mais de 1000 funcionários, um monte de gente lá debaixo das minhas
da minha hierarquia. E eu ia almoçar lá com o pessoal de fábrica, show de fábrica, no restaurante. Sentava lá com todo mundo porque eu acho que a gente morre e vai todo mundo no mesmo lugar, cara. Não tem essa, sabe? Não tem essa. Você sabe que eu fui gerenciar uma empresa no Espírito Santo e eu fui justo pro lugar de uma pessoa que eles gostavam muito. Aí é a pior coisa. Porque o cara era o deus deles. Meu Deus do céu. Aí chega um cara com pinta de... Eles falavam que eu era um playboy. A idade também da época, né? Molecão, aquele corpo, né? Aquele corpão e tal, todo, né? Todo cheiroso. E eu não conseguia... eram 100 homens, né? A gente trabalhava numa empresa de... fundações marítimas. Essa empresa foi muito forte no Brasil em fundações marítimas. Okay. Né? Fazia aqueles pilares dentro do mar com ar Meu comprimido. Deus do céu, uma tecnologia fantástica. Não, era... eu nem sabia o que era, lógico. Eu saí da Bahia Sul, mas eu não queria voltar para Mogi. Eu gostei muito lá do lado da Bahia, Espírito Santo. E eu fui indicado... Quando acaba o projeto, né, eu trabalhava em projeto, termina nosso contrato. Aí você fica ali. Se tiver outra, você vai. Mas um próprio diretor me indicou para essa empresa. E um nível muito bom. Você fala, tudo mergulhadores, né? A gente não tinha... Sim. Né? E eu caí ali e a pessoa que estava no meu lugar foi para empresa concorrente. Então, ele foi para uma... E eu cheguei lá sem... Né, entender muito bem, né? Eu de uma área, né, contabilidade, eu entendia de nota fiscal. De repente administrar um... O cara falou, não, ele dá conta, tal, ele é descolado. Então quando eu cheguei lá, rapaz, assim, ninguém... sabe, um clima assim, falou, pô, mas o que esse cara veio aqui? Ah, porque eles tinham um acordo com o outro, porque o outro dava isso, o outro dava aquilo. Eu falei, cara, como que eu vou entrar na cabeça desse cara? Pela humildade. Primeira coisa, eu falei para um rapaz lá que estava comigo, lá falou, ó, o que eles gostam de fazer? Ah, eles gostam de se encontrar e jogar futebol. E eu naquela época eu jogava bola, eu jogava muito futebol. Né? Tem gente que até às vezes fala, pô, como você jogava bola? Eu falei, legal, eles não imaginavam que eu jogava bola. Olha. Aí eu falei, bom, você vai alugar uma quadra e fecha o bar lá, comer o que quiser, tal, e compra a bola. E aí fez aquilo e eu fui. Acabou. Começou a jogar bola, abraçar. Acabou. E eu ali, cara, sabe, tapinha nas costas, abraçar. Rapaz, eu consegui tudo que eu queria com eles, mas cara. É que se eu chegasse, falava, ó, eu vim aqui porque o diretor me colocou. Você usou de estratégia. A humildade. Fui lá, tal, e aí, sabe assim, olha, pra você ter uma ideia, o final da história, tinha funcionário querendo que eu fosse padrinho de batismo de filho. Olha, falava, que legal. Mas é isso, mas eu falava, não, eu falei, não posso, eu vou embora, porque eu acho que ser padrinho, né, cada religião tem a sua. Mas eu falei, eu acho que padrinho é uma coisa muito séria. Eu falo, olha, padrinho para mim é o segundo pai. Eu aprendi isso. Verdade. O padrinho é o segundo pai. Eu não vou estar mais aqui e tal. Não, mas eu queria que você fosse padrinho e tal. Então eu falo, puxa vida. E tem esse rapaz que trabalha comigo que eu nunca mais vi. Ele já deve estar com uma certa idade, que ele era mais velho. Ele fala, pô, cara, que paciência que você teve, né, cara? Você alugou a quadra, fez tudo que eles queriam, você foi entrando. E eles precisam sentir que você é do meio, né? Sim. Porque quando você não é humilde, você não quer ser do meio, né? O cara que não é humilde, ele não quer entrar no meio. Exatamente. Mas você entra ali naquele meio e você fala, puxa vida, então é legal. Verdade. Isso daí, essa troca de experiência aí, contando história que você nem imaginava aí. Não, isso desde a área profissional, como na igreja mesmo também. Na igreja sabe? também. Na igreja. Na igreja, sabe, na igreja, como eu tinha um conhecimento bom da igreja, assim, da palavra de Deus, né?
jovem, né? Embora eu tinha já os meus 20 e poucos anos, 28, 29 anos, mas eu parecia ter 20, sabe? Como eu estou com mais de 70... Que não parece, né? Continuo não parecendo, sabe? Então, imagina eu naquela época lá, tal, e ser escolhido para ser um vice-líder regional de um monte de igreja, um monte de pastores antigos, velhos ali, cabelos brancos, experientes. E quem foi escolhido? Valmir, um jovem que parecia um moleque, porque sabe? Tem os egos também na igreja, né? Você Tem tem aqueles egos inflados, né, cara? Todos os lugares. Aquele até que às vezes estava esperando ser o que você foi, né? Tipo, pô, essa vaga era para ser minha, né? Não digo vaga, não sei o nome. Eu diria que na igreja é até mais difícil do que na empresa. Por quê? Na empresa eu podia demitir e admitir, cara. Igreja não, eu não podia mandar ninguém embora, porque... Eu quero que eles venham, eu quero aumentar. Exato, a igreja, quem é o dono da igreja? Jesus. Jesus. Ele é o dono da igreja, não sou eu um pastor que vou querer demitir ninguém, mandar ninguém embora. Misericórdia, eu quero que venham mais, que venham todos. Mais, sabe, do jeito que tiver. Então, já a empresa era diferente, sabe? Lá eu era um engenheiro, lá eu vi o que era melhor para a empresa, lá eu era um engenheiro. Falei, gente, na empresa eu não sou um pastor, eu sou um engenheiro. Então eu vou atuar como engenheiro. Aí sim, eu atuava como engenheiro. Mas na igreja não, eu era um pastor, então é diferente. Eu acho que para tudo, né, a gente fala, o lado profissional de você ser um líder, né, na empresa, ele contribui muito para você também ser um líder na igreja. Porque a gente fala muito, né, no mercado corporativo, hoje é a linguagem que a gente adota, né? Então, é a forma como você se expressa, é o que você recebe, né, da pessoa, né? Então, às vezes, eu tô preparando um curso também que eu vou dar agora para corretores, mas eu falo no meu curso, 80% é o relacionamento. Saiba se relacionar, Perfeito, que as portas se abrem, né? Se abrem. Eu usei muita coisa, muitos cursos. PNL, né? Você fez PNL. Cursos que a empresa investiu em mim, de logística, de estratégia, na igreja. Ou seja, a empresa investia em mim, pagava os cursos, eu fazia. Sim, né? E ele servia para os dois. E servia para os dois, porque eu aplicava na igreja, sabe? Entende? Nosso Deus, essa forma de gestor, sabe? Isso ajudou muito. Daí eu ficar mais de 3 décadas na gestão da igreja, sabe? Não, essa capacidade que você tem, eu também, meus filhos, minha esposa, a gente faz uma viagem, por exemplo, vai num restaurante, eu já estou conversando com o dono do restaurante. Ele já vai lá, porque é nosso isso, né? Eu pego um Uber, estou conversando com o cara do Uber, daqui a pouco eu já estou do lado, falo, não vou sentar aqui atrás, não, vou bater papo aí na frente. E as pessoas falam, pô, esse cara, conta a tua história para mim, quero saber que... A pessoa, sabe... Desse jeito. Porque as pessoas, hoje eu falo muito, você quer tirar alguma coisa das pessoas, dê atenção. Saiba dar atenção, saiba escutar. Saiba ouvir as pessoas. Sabe? Ouça mais do que você faz. Exato, exatamente. Né? Exatamente. Porque é muito importante, né? Às vezes a pessoa está nervosa ali, eu falo, conta aí tua história aí. E a pessoa vai desabafando. Pô, cara legal que você é. Eu falei, você é melhor ainda. E vou embora. Márcio, vou te contar uma coisa. Eu viajei agora para os Estados Unidos. Sim, eu fui em fevereiro e voltei em abril, né? E lá eu dirigi, sabe? E eu ia no supermercado. Aí eu puxava a conversa com pessoas que trabalhavam lá, sabe? Conversava assim, dava atenção, tal, falava... Aí em Brasília e tal. Aí começava a falar com ele em inglês, tal. Arranhava, né? Dá uma arranhadinha. Dá uma arranhadinha que ele não fala direito, né? Vai meio... Mas ele olhava assim e tal, aí começava a falar comigo, conversar como é que fazia. Ou seja, fazer amizade, cara. A tal ponto de eu estar... Ele ia lá falar, me chamava, come please. Aí eu ia lá, tal. Aí falava e conversava, tal, né? Olha... Mas relacionamento. O mundo, o povo é assim. E pode mudar o idioma, mas tem que se relacionar.
Tem que saber se Tem que relacionar. saber se né? relacionar, sabe? Às vezes a gente... Né? Você vê que a nossa conversa, nós começamos na riqueza, nós já estamos da empresa, agora está indo... No relacionamento. Mas você sabe que eu também, por ter trabalhado às vezes com recrutamento, então você... É igual eu falo, muitas pessoas entram, né, principalmente hoje, é o mercado imobiliário que é meu ganha-pão aqui, sempre foi, que você sabe. E tem aquelas pessoas que elas não vão se adaptar, porque elas não sabem se relacionar. Então, às vezes, a pessoa ela entra com aquele pensamento, eu vou ganhar dinheiro, eu vou vender uma casa de 2 milhões, de 3 milhões, eu vou trocar carro, mas ela não sabe se relacionar. Eu diria que tem pessoas que têm um excelente conhecimento técnico, Mas não sabe. mestre, mas não sabe se relacionar. Então, às vezes, é difícil. E tem outros que é o contrário, e dá-se muito melhor, porque sabe se relacionar. Mas hoje, com muitas técnicas, e a pessoa precisa querer, ela consegue tirar esse bloqueio. Né? Sim. Hoje Tem cursos, né? Hoje tem advogado faz muito disso, né? Saber falar, né? Saber se expressar. Você sabe que... Para isso a igreja ajuda a gente. Você fala lá na frente, né? Eu falo lá na frente também. Como me ajudou na empresa. Eu falo lá da igreja, eu peguei aquele... Eu tinha facilidade de falar para a igreja, até no sindicato, cara. Até no sindicato, reuniões, greve e tal, falava. Eu tinha facilidade. Tem, porque a igreja... Essa oratória... A oratória. A igreja, eu aprendi na igreja. Então ajudou muito, sabe? Foi muito bom isso para mim, sabe? Eu depois, eu subi poucas vezes no palco. Mas, assim, eu me sinto preparado. Tanto é que a gente está aqui batendo um papo. Está fluindo. É verdade, está fluindo. As pessoas assistem. Assistem depois, assim, ver como é que estão os dois. Mas não é fácil você subir, falar com as pessoas. Eu acho... eu mesmo eu ficava assim, às vezes... Faculdade, né, trabalhinho de escola, aquelas coisas, fala, puta, vou ter que subir lá e falar, né? Mas depois do tempo... As primeiras vezes a gente fica tendo dificuldade, dá uma rateada, né? Treme, fica nervoso e tal, mas depois vai se soltando, né? E a comunicação. Eu acho uma coisa que as pessoas... a gente está falando agora de cursos aí, né? Estão vendendo curso, tipo... Estão robotizando, né, o ser humano. Se o cliente apertar a tua mão assim e olhar assim, você tem que falar isso. Se o cliente fizer assim com a mão para baixo... Cara, eu vou falar aqui, seja você mesmo sempre. Não precisa isso. Não vai ser isso que vai fazer você vender, vai fazer você, sabe, chegar... aonde você quer chegar. Verdade. Seja sempre você em tudo que você vai fazer, que vai dar certo. Né? Para com essas coisas de... Sabe? Eu gosto de ver. Seja simples, né? Simples. Né? Deixa fluir naturalmente. Mas seja você. Seja você. Sabe? Seja autêntico. Né? Tem pessoas, é lógico. Igual a gente fala, né? A gente fala rapport, né? Rapport é aquilo lá. Igual você está falando... Nesse formato que você está falando, eu estou tentando falar no mesmo formato seu. Você pode ver que eu estou pausando, né? Então, Valmir, legal. Estamos fazendo rapport. Mas, se a pessoa não perceber, é igual, se o outro chega gritando e você falar abaixo, vocês não vão se comunicar. Entendi. O rapport é você meio que copiar, né, a forma que ele está falando. Se ela fala rápido... Você começa a falar, vocês vão se entender. Não, pega lá embaixo. Mas se eu descer, pega lá embaixo. Né? Se a gente... Palmir, tal, não sei o quê. Não é isso, cara. Verdade. Então, quer dizer, as técnicas são as mesmas lá de trás. Né? Não precisa você querer criar. Olha, se você fizer com o dedo assim, é porque você quer ver a casa, né? No nosso caso. Se ele virar com o olho assim, é porque ele... Então, você tem que falar... Pô, cara, tá ficando chato, cara. Eu falo, aí o cara compra o curso, não dá certo. Fala, pô, quem que tá errado? Né? Então, a gente vê mas isso que a gente falou desde o início, né? É a internet. Né? A internet, a gente tem que saber aproveitar as coisas boas da internet. Tem muita coisa boa.
sabendo aproveitar as coisas boas, puxa vida, você vai se dar bem. Sabendo ser humilde, sendo você mesmo, seja simples, né? Falar a língua que a pessoa entende. Exatamente. Da forma que a pessoa entenda, sabe? Isso é interessante. É igual o sermão, sabe? O sermão, quando eu preparo um sermão, eu tenho que falar um sermão que o público entenda. A língua que o povo entenda, sabe? É isso, sabe? Então, isso me ajudou muito também na empresa, sabe? Falar o que as pessoas entendem. Esse é o público que eu tenho, então eu tenho que falar uma língua que eles entendem. Agora, se o público agora é um público desse jeito, eu preciso também subir e falar aquela língua, entende? Isso é uma sabedoria. Sim. Aí você se comunica e todos se entendem e surte um efeito muito positivo, sabe? Muito legal. Mas eu entrevistei aqui um coach, né? O Carlos Eduardo. Ele trabalha para iFood, Coca-Cola. O cara mora no México, inclusive. Ok. E eu fiz o Leader Coach com ele, né? Certo. Fiquei uma semana no hotel, lá um curso maravilhoso. Perfeito. Né? Só executivo, grandes empresas, né? E ele estava falando uma coisa, a gente chegou falar sobre a igreja, né? Porque ele falou uma coisa, hoje ele é especialista corporativo, né? E meio que individual, né? Ele estava falando, olha, antes eu era um coach de palestra. Então ele falou, a palestra e o pastor da igreja, elas andavam meio que juntos, né? Por que juntos? Falou, não, as minhas palestras, elas inflavam as pessoas, como os cultos. A pessoa vai no culto daquele pastor que ela gosta, ele sai, só que é o seguinte, no outro dia ele já... Então, para o trabalho dele, ele estava me explicando, as empresas perceberam que é necessário um outro trabalho, que é o acompanhamento. Você entendeu? Que não é mais eu ir lá fazer uma palestra e ir embora. Porque eles saem, eles falam, os primeiros 2 dias, eles viram outros funcionários. Entendi. Mas depois eles... Volta que era. Volta. Então, hoje ele falou assim, as igrejas elas têm isso, da pessoa realmente, elas saem bem, com vontade, mas parece que se elas não continuarem a seguir, elas voltam para a estaca, para o mesmo estágio de quando ela foi, entendi, né? Entendi. E as empresas, né? As empresas hoje eu faço um trabalho meio que personalizado, porque para aquela pessoa se sinta, né, forte, mas que ela não perca essa condição tão rápida. Isso é porque a vida, Márcio, ela não é uma linha reta. Ela é cheia de altos e baixos. Tem um dia que está legal, cara. Mas tem um dia que está meio para baixo. Sim. Você entende? Todos nós, né? Todos nós somos assim. Todos nós. Agora, quando você está embaixo, esse é o cuidado que você tem que ter, sabe? Se você tem uma estrutura, tudo, cara, você anda. Agora, se você já tem algum problema, aí você só vai piorando, sabe? Não consegue mais subir, às vezes. É o caso da pessoa, às vezes, do viciado, sabe? Entende? Ele vai ali, ele fala, vou sair. Ele saiu, tá bem e tal. Mas tem uma época que tá lá embaixo, sabe? Quando nesse pique aqui embaixo, meu Deus do céu, sabe? O cara tá vulnerável. Tá vulnerável. Então, esse é o cuidado, sabe? É que assim, igual você falou, não tem como, lógico, as igrejas fazem um trabalho, mas ela não tem como ir buscando toda hora. Ele tem que querer, verdade, né, fazer a parte dele. Fazer a parte dele, né? A empresa ela é diferente. Eles cuidam do funcionário para que ele melhore o desempenho. Para que ele seja produtivo. Ele melhorou o desempenho sendo produtivo, a empresa cresce. Exato. Não tem... E se a empresa cresce, ele cresce também. Ele cresce. Então, hoje eles enxergaram isso, né? Né? Mas ele citou a igreja nisso. Certo. Ele falou, pô, você vai no culto, você sai super-homem, né? Pô, tô com Deus tá sai comigo. Ali, olha, vou fazer tudo. Tudo. Olha, acabou agora. A primeira coisa que dá errado... encontra na frente e tal, olha. Ele já deu aquela murchada, né?
mas ele tem que estar sempre indo à igreja, né? Igual a gente fala. Se ele quiser ter essa vida, ele vai à igreja e ele busca um foco, né? De alguma coisa, né? De família, do que ele quiser, né? Sim. Falar, eu quero ter um trabalho melhor, eu quero ter um carro melhor, né? Tem que ter um objetivo. Tem que ter objetivo, exatamente. Objetivo. Né? Não pode a pessoa... eu vejo muito isso, as pessoas querer esperar, né? Outro dia, Valmir, você sabe que uma pessoa falou para mim assim, uma pessoa evangélica, não preciso fazer nada, porque Deus vai me dar. Eu falei, como é que é? Como que é? Você não precisa fazer nada? Deus vai... Não, ele vai me dar porque eu dobro meu joelho, porque eu pago o meu dízimo. Eu falei, olha, eu não vou nunca falar que você não Parabéns por essa fé sua, viu? Mas, olha, eu já penso diferente. Eu falei, olha... Eu tenho que correr atrás. Boa sorte. Exato. Mas as pessoas têm um pouco dessa doutrinação, sim, né? Isso, às vezes, é o líder da igreja que faz. Sabe, entende? Então, ele fica, não, você tem que fazer isso, faça isso, mas faça a sua parte. Tem que ir atrás. Lógico. Tem que ir atrás. Deus fez a parte Experiência dele, própria. Né? De Deus não Experiência própria. Eu também tinha fé. Eu também orava, também confiava, também tinha promessas. Mas eu fiz a minha parte. Ou seja, fui lá, estudei, procurei emprego, trabalhei, fui atrás. O meu primo mesmo, o Anderson, o Anderson tinha ele era difícil falar com ele com relação ao que ele acreditava, né, da religião, né? O Anderson dizimista, tudo, pessoa. Mas um dia eu falei para ele, Anderson, cara, corre atrás, cara, você tem que cuidar da sua saúde. E aí eu sei que eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, você acredita que se o senhor quiser, amanhã eu acordo magro? Eu falei, Anderson, eu acredito, mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. E ficamos ali, sabe, naquele assunto. Eu falei, Anderson, tá bom. Então, continue pensando assim, sabe? Pessoas que, às vezes, estão ali. Eu falei, puxa, ele é um sábio da palavra, meu, porque o Anderson sabia muita coisa, assim, eu falei, pô, você é um cara sábio da palavra, cara, você pensar assim, cara. Olha, Márcio, eu estou com internauta, estou com 73 anos de idade. Mas quando eu tinha 60 anos de idade, eu falei, olha, eu vou traçar um plano de vida para mim. Eu vou virar um atleta. Você tá mesmo, cara. Vou virar um atleta. E não preciso de muito. Determinação, foco, cuidados. E comecei andando 1 quilômetro, 2. Hoje eu ando 20 quilômetros, 21 quilômetros. Ando e corro, sabe? E você acha que eu fico cansado? Assim, não, eu fico... E as medalhinhas, tudo lá? Então, a maior medalha minha é o meu bem-estar mesmo, sabe? Sim. O meu bem-estar mesmo, assim, a minha saúde. Então, eu vejo isso, sabe? A minha disposição, sabe? O meu reflexo, o meu bem-estar, né? Entende? Eu começo a ver isso e falo assim, gente, olha, esse foi um dos maiores investimentos que eu fiz para mim, sabe? Bacana. Então, lógico que eu sou um pastorzão, lógico que a gente vai à igreja, lógico que a gente está pregando, lógico que a gente está participando. Olha, mas eu priorizei algumas coisas. Olha, eu preciso priorizar a minha saúde. Né? Porque se eu estiver bem, eu posso ajudar mais pessoas. Sim. Mais pessoas. Com certeza. Sabe? Mais pessoas. Então, se eu falar que eu venho lá de Brás Cubas, aqui no Márcio, a pé, andando e correndo... Eu sei que você vem. De bocha, lógico. Porque eu venho até no shopping. Eu venho até aqui no shopping. Aquele dia falou, o dia que eu for a pé, eu vou lá no seu escritório. Mas vou mesmo, porque eu passo dali, vou até no shopping. Então, para mim é normal, sabe? Então, isso para mim
Eu, pô, você depois cansado? Não tem, já estou acostumado. E é gostoso você falar assim, pô, lógico, você faz os seus check-ups, mas Passo. você falar, poxa, não tenho nada, né? É tão Eu gostoso falar. hoje fui na endocrinologista, sabe? Poxa, Os exames. falei assim, Valmir, só volta em fevereiro agora. Sabe? Você traz exame, volta em fevereiro. Você está excelente. Ela falou assim, olha, você é o melhor paciente que eu tenho. Olha. Que nem tem a sua idade, tem mais novo. Valmir, você está 10, cara. Isso Bacana. ela fala, a minha cardiologista, que é da Beneficência Portuguesa, também fala. Sabe, cara, você está ótimo, mas é que meu pai está lá acabado, você está ótimo. Então, isso, para mim, é algo fantástico, sabe? Aqui em casa é a mesma coisa, eles brincam comigo assim, que eu falo que eu tô igual menino. Pedro fala, pai, não sei o quê. Eu falei, vou dar uma caminhada, é que eu vou operar o joelho agora, eu preciso fazer o joelho para eu voltar a correr. Mas eu brinco com eles. Minha esposa, você não vai no cardiologista? Tô igual menino, menino. Tô restaurado, renovado aí, viu? Vamos só um minutinho. Léo, deu quanto? 1 hora e meia. Você viu como rendeu? Olha, meu. 1 hora e meia já? Corte quase nenhum, né? Nenhum intervalo. Só vai ter esse. Fizemos nada errado. Oi? Só vai ter esse. É só isso, né? Só isso daqui que paramos, né? Bom, vamos chegar pro final, senão nós vamos... Tá bom. Eu vou... Posso continuar? Pode. Então, gente, acabei de conversar hoje aqui com o meu querido e amado amigo Valmir Rocha, né? Foi um papo... A gente acabou de falar aqui, gente, a hora passou, né? E o papo fluiu. Nem percebemos. Nem percebemos, né? Percebemos. Às vezes eu escrevo algumas perguntas que eu tento decorar, não foi nenhuma, né? Porque o papo fluiu. A gente começou falando de um assunto, já tem o terceiro assunto, a gente estava falando dos Estados Unidos, dos filhos morando fora. E foi uma honra receber o Valmir. Daqui a pouco eu vou fazer as ponderações. Mas eu queria fazer alguns agradecimentos, que eu acho que a gente começa hoje a 2ª temporada, né? Com muito sucesso. O vídeo vai subir. Acho que essa semana já vai estar bonitinho lá. E eu queria fazer uns agradecimentos, né? Primeiro daqueles que toparam vir bater esse papo. Foi muito legal, todos eles, né? Não vou falar nome por nome, porque é muita gente. Um agradecimento especial para o Léo, que é meu irmão aqui, um irmão que descobriu um irmão novo, é como irmão mesmo. Um agradecimento para o Samuel. Samuel é um amigo que assiste todos. Ele assistiu todos. Samuel, eu não tenho como agradecer você, né? Ele assiste e já me manda uma mensagem. Que legal. Ficou legal. Parabéns, Samuel. Olha, cara. Olha isso. Tem uma valia muito Exatamente. grande. Não importa quantos são, importa a qualidade, né, dessas pessoas. Exato. Né? Eu queria agradecer também uma pessoa que me deu esse quadro, que ele falou, poxa, fala pelo menos do quadro. Eu ganhei esse quadro, Felipe Malca, tá aí. Muito obrigado, sabe? Ele ficou maravilhoso aqui e tem servido muito. E eu dedico esse programa a meu primo, o Anderson, que faleceu, né? Tenho certeza que ele está com o senhor. E é isso aí, né? Esse programa é dedicado ao Anderson, tá bom? E agora eu passo a palavra para o meu amigo Valmir fazer as ponderações aí do que ele achou, do que vai acontecer para frente, né, Valmir? Márcio, comandante Léo, internauta, a minha gratidão em poder participar. Olha, Café com Chefão. Você é o chefão aqui, viu? Já expliquei, não sou eu, não. Todo convidado é o chefão. Minha gratidão a você, internauta, que durante esses 90 minutos nos acompanhou, nos prestigiou. Espero que tenha tido alguma valia para você desse meu compartilhamento da experiência. Né? Seja profissional, seja igreja, né, da minha vida. E muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu encerro a minha fala
dizendo e deixando para nossa reflexão o texto que fala que o Deus de esperança nos encha de paz, de alegria, pela nossa esperança e confiança nele. E que você, eu, que nós, Márcio, que nós, Léo, possamos nos alegrar sempre na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Grande abraço. E o nome também desse programa é Amizade. A nossa amizade é infinita. Oh, não é mesmo? Diz que a amizade é o amor que nunca acaba. Que nunca acaba. Olha, eu vou te falar, eu falo muito para as pessoas, eu trago, primeiramente, assim, eu trago as pessoas que eu amo mesmo. Obrigado, sabe? Márcio. Depois, obrigado, assim, cara. lógico, eu tenho os outros assuntos, mas eu faço questão, sabe, assim, estou trazendo amigos lá de trás, que eu falo, legal, puxa, cara, temos uma porque isso aqui é um registro. Lógico. Daqui Puxa. 20 anos tá esse programa lá, Cara, não sei olha. aonde a gente vai estar, mas você, com o dia de Secom, você vai estar. Cara, não sei, Deus sabe, viu? Mas estamos aí fazendo a nossa parte, viu? Mas é isso aí, galera, obrigado mais uma vez, Café com Chefão. Curtam, assistam, compartilhem, se inscrevam no canal. É muito importante pra gente. Fechou, Valmir? Fechou. Obrigado, Abraço, irmão. amigo. Deus abençoe.